Leila ataca Flamengo de novo, Mengão pegando Danilo do Botafogo. Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like, toca meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Daqui a pouquinho tem bola rolando pra Flamengo e Fluminense diretamente do Maraca. O Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito. Eita, Pedrão, tá narrando o jogo na rádio pra falar tão rápido assim? Verdade, você tem razão, não tô narrando não. E ó, não teve concentração, tá, no Flamengo, isso porque em função do atraso, né, aquela coisa toda, os atletas ficaram muito tempo no aeroporto, já dá essa colher de chá aí pra eles aí, pô, ficar um tempo lá com a família, né, brincar com as crianças, aquela coisa toda. E o elenco do Flamengo só se apresentou hoje às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Teve almoço ao meio-dia, às 2h50 da tarde teve a saída pro estádio, às 4 horas da tarde chegada prevista no Maracanã e às 6 horas da tarde a bola rola para Flamengo e Fluminense no estádio do Maracanã. Arbitragem do paulista Rafael Claus. E quase concomitantemente a isso, teremos a partida entre Corinthians e Palmeiras, às 6 horas, 6h30, né? Às 6h30 é o jogo do Corinthians contra a equipe do Palmeiras. Espero aí, né, que o Corinthians, pelo menos um empatezinho aí com o Palmeiras consiga, porém, entretanto, contudo, todavia, o Flamengo, evidentemente, tem que fazer a sua parte também, porque senão não adianta de nada ficar secando o outro e o Flamengo não ganha o seu jogo. Mais de 40 mil ingressos para Flamengo e Fluminense nesse domingo foram vendidos, tá? Então, 40 mil, o pessoal compra aí, tem uma galera compra na hora, em cima da hora, vai bater quase 50 mil pessoas aí no Maracanã. Ainda teve esse contratempo do adiamento do jogo, então naturalmente você mexe, né, com o plano de algumas pessoas ali, lógico, e talvez pode ser por isso que diminua um pouco o público que seria, né, caso o jogo fosse mantido no sábado. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense nesse momento está na segunda colocação com 20 pontos, o Flamengo está na sexta com 17 pontos, mas vai lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos contra a equipe do Mirassol no estádio do Maracanã, beleza? 13 mil ingressos, aí tá um tema aqui, ó, dos 40 mil ingressos vendidos, 13 mil foram vendidos para o setor sul, que no caso é o setor da torcida do Fluminense, o restante foi para o setor norte e para o meio do campo, né, para a torcida mista ali, onde você pode ter a presença de torcedores do Flamengo, torcedores do Fluminense. É muito legal essa pluralidade, né, de convivência que nós temos aqui nos estádios do Rio de Janeiro. Não tem aquele comportamento radical que você tem, por exemplo, lá em São Paulo, né? Mas, enfim, vamos avançando aí porque tem muita coisa pra gente conversar. E aí, em relação à escalação do Flamengo, meus amigos, temos pouquíssimas mudanças, tá? Eu diria pra vocês que nós temos pouquíssimas mudanças sobre a equipe. Ó, transmissão do Premier, tá? Não vai passar na Globo, não vai passar enfim, sinal de fumaça, Premier. No gol, Fábio, Samuel Xavier, Gemes, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta. Terrível esse baixinho aí. Kevin Serna, Canóbio e John Kennedy. Bagre brabo, vai arrumar nada. Vambora, Mengão. O Fluminense não tem o Cano, que tá lesionado. O Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Bruno Henrique. O Flamengo tem um retorno aí do Alexandro, estava lesionado, fez o trabalho de recuperação no Flamengo e está à disposição do técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. O Flamengo não conta com o Saul, mas já está treinando com o elenco. O Everton Cebolinha tomou uma pancada na costela, tá fora. Jorginho, lesão muscular na panturrilha esquerda, 2 semanas fora aí. E o Pulgar achou que virou Anderson Silva, tá fora também, tá com problema no ombro. Pendurado, Alexandro, então tem que tomar cuidado. Everton Cebolinha e o Jorginho, tá? Que no caso não tem nem que tomar cuidado, porque ambos
estão fora na partida. No máximo que eles podem fazer é ir lá no camarote, né, ir na torcida, aquela coisa toda, não tem problema. Como eu já disse, quem apita é Rafael Claus e o VAR tá na conta do Caio Max Augusto Vieira, tá? Eu gosto sempre de olhar o árbitro de campo e o VAR, porque o bandeirinha... Os bandeirinhas, cara, o pessoal que é bandeirinha aí, se estiver me vendo, o cara vai ficar bolado. Mas bandeirinha virou alegoria, né? Virou um adereço ali do jogo. Porque o bandeirinha, a decisão do bandeirinha hoje não conta mais de nada. Ele terceiriza quase todas as responsabilidades inerentes à função dele ao VAR, né? O cara às vezes tá impedidaço, claramente impedido. Ele não levanta a bandeira de medo, borrando na calça de medo de fazer uma merda. E, então, é uma alegoria que nós temos aí, mas quem manda na realidade é o VAR, beleza? E aí no VAR você tem 300 pessoas diferentes lá trabalhando e mesmo assim faz merda, né? Um negócio assim inacreditável. Recuperado por Jardim no Flamengo, Pedro busca ampliar marcas contra o Fluminense. Vai lembrar que o Pedro se tornou o maior artilheiro, tá, do Flamengo no século XXI. Ultrapassando o Gabriel Barbosa, o Gabigol, beleza? Pedro ganhou nova importância com a chegada do novo treinador, ele pode alcançar marcas importantes contra a equipe que é o maior carrasco, né? No elenco, o Fluminense, né? O Pedro sempre faz gols contra o Fluminense parece que ele entra com uma tesão, sabe? Vambora, jogar contra o Fluminense. Desde que chegou, o treinador português se preocupou em recuperar o atacante, especialmente do ponto de vista mental. Além disso, deu ao jogador uma nova função com demandas defensivas e também ofensivas. O resultado tem sido visto no campo. Pedro tem 3 gols e 1 assistência nas últimas 8 partidas e foi titular em 7 vezes. Diante do Cusco, foi acionado no segundo tempo. O camisa de número 9 está a 1 gol de ultrapassar Gabigol como o maior artilheiro do Flamengo. Aliás, melhor dizendo, no século XXI do Flamengo, ele já empatou com o Gabigol. Porém, o camisa 9 está a 1 gol de igualar Gabigol como o segundo maior artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, também de se tornar o maior goleador do clube no século XXI e se isola como 6º na história, pessoal. Pois é, né? Se for buscar o da história, esquece. O Zico, ele já foi, ninguém vai alcançar o Zico, 508 gols. O Pedro tem 161. Ih, meu filho, vai ter que capinar muito sentado ainda. Né, vai ter que cortar grama com pano de prato deitado, né? Olha como é que é o desafio do Pedro aí. Impossível ele fazer isso. Quase impossível. Não é impossível, mas é impossível, né? É uma dialética, não tem como. Jardim tem feito mudanças constantes no time desde que chegou ao Flamengo. Além de Pedro, apenas Jorginho foi titular 7 vezes, mas se lesionou e ficou fora da estreia pela Libertadores. Outros 4 atletas foram utilizados em partidas anteriores, como Rossi, Paquetá, Léo Ortiz e Carrascal, pessoal. Pois é, então, vamos aí para você ter uma ideia do desempenho do Pedro contra o Fluminense, eu estou me baseando em número, tá? Em campeonatos carioca, em 2020, ele fez 2 gols no Fluminense, 23, 1 gol no Fluminense, 24, 2 gols e 1 assistência. Em Campeonato Brasileiro, ele fez 1 gol em 24, ele fez 1 gol em 25. No total da história do Pedro com a camisa do Flamengo em confrontos contra o Fluminense são 22 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E 4, 6 gols tem o Pedro no total contra a equipe do Fluminense, embaixo com o Felipe Luiz. Pedro ainda não tinha tomado uma sequência tão grande de partidas como titular. O máximo com o antigo treinador tinha sido 3 jogos, tá? E com o Leonardo Jardim ele tá tendo uma sequência de jogos aí, que ajuda ele, mas sem a bola. O Pedro, cara, ele tem uma situação... Não sei se é toda semana, todo mês, você tem que estar... vambora, porque do nada ele desliga ali. Ele desliga, o Pedro desliga. Se você vai deixando ele vai entrando ali, sei lá, num transe, sei lá, meu irmão. E aí você... Vamos lá, Pedrão. Né? Parece até quando eu era aluno, eu de vez em quando desligava também, assim. Começava a conversar e o professor tinha que... Eu era esse tipo de aluno aí. O Pedro precisa disso.
Pedro precisa, já reparei que precisa disso. Senão ele desliga, aí já sabe, ele não corre sem a bola, só quer ter a bola pra ele, não pro time, às vezes é egoísta. Então, ele precisa estar sempre ligado. Alguém tem que estar sempre... Oh! O Plato é outro também. Oh! Tem uns caras que não precisam. Né? O Plato fazendo merda, nem vambora. Tem que estar chamando ele toda hora, porque senão ele desliga. Quando você vai ver, filho, aí... Só que de forma diferente, né? Não tô comparando o comportamento fora de campo do Pedro com o comportamento do Plata, né? São comportamentos antagônicos, evidentemente, mas na questão de desligar é igual. Você pode prestar atenção. Vamos lá, ó. Pode marcar o que eu tô te falando. Rapaz, se isso aqui desse dinheiro, eu ia ficar milionário. Sabe por quê? Pode marcar o que eu tô te falando. O Abel, pós-jogo, Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, na coletiva, ele vai falar do Flamengo. Você pode ter certeza que ele vai falar do Flamengo no pós-jogo, Flamengo Corinthians e Palmeiras hoje, na coletiva. Você pode ter certeza disso. Aí amanhã de manhã, no vídeo das 6 da manhã, né? Que é o método, ele tem que, né? Soltou a notinha lá, aí nós temos aqui, olha aí. O Palmeiras irá enviar ofícios à CBF reclamando do Flamengo e questiona a diferença de tratamento. O vice-campeão da Libertadores e do Brasileiro está irritado com o adiamento do Fla-Flu. Além disso, o Clube Paulista não gostou da recusa do efeito suspensivo para Abel Ferreira, que levou um gancho de 8 jogos de suspensão por 2 cartões vermelhos. Olha, 2 cartões, olha isso, ó. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Primeiro ponto, não satisfeito com a nota, a Leila vai se dar o trabalho de imprimir um papel, ou então vai mandar impresso lá para a CBF, chamado ofício. Que eu acho que a melhor coisa que alguém da CBF pode fazer é pegar esse papel e transformá-lo na mesma utilidade de um papel toalha, que é para secar a batata, ou então transformar esse ofício na mesma utilidade que tem aquele papel que você usa para se limpar. Que eu não vou, né? Tem que fazer isso com esse documento, tá? Tem que fazer isso com esse documento. Segundo ponto, o Abel Ferreira, ele é praticamente um delinquente. Porque o Abel Ferreira, ele foi punido, ele foi denunciado pela STJD 20 vezes. E não satisfeito, ele tomou 2 cartões vermelhos, chutou o microfone, já empurrou a cinegrafista, já ofendeu uma pá de gente. Chutar o microfone já chutou umas 2 ou 3 vezes. Bicho, se ninguém tomar uma atitude, pra qual eu vou falar igual o René... Lembra do René Simões? Lá atrás falou, nós estamos criando um monstro. Que ele foi falar do Neymar, aí tá aí hoje aí o problema, né? Porque fica todo mundo, o Neymar. Aí o Neymar era pra estar, porra, o Neymar é baita jogador. Era pra estar arrebentando na seleção brasileira. Mas ninguém levou o René Simões a sério. E aí, se o STJD aceitar esse efeito suspensivo, o monstro já tá criado. Mas vocês vão multiplicar o tamanho desse monstro. Esse cidadão, ele tem que cumprir a lei. Suspensão de 8 jogos. Já deram muito perdão pra ele, gente. Já deram 1, já deram 2, já deram 3, bicho. Aí vai continuar todo pós-jogo. Eu aposto que a CBF... Não é possível que não tá de saco cheio de todo pós-jogo. O Abel Ferreira, ele chegar e dizer que tem esquema, que roubam pro Flamengo ou pra sei lá mais quem. Você tem que punir esse cara, velho. Porra, cara, bagulho, cara chato pra cacete, meu irmão. Nossa senhora, é insuportável esse Abel Ferreira, cara. Ó, vamos lá. Tem cria querendo voltar, hein? Quem, Pedrão? Rodrigo Muniz.
Olha o que o Muniz falou em entrevista. Eu tenho uma conexão muito forte com o Flamengo. Ainda tenho amigos que jogam lá. Tenho um carinho especial, sou cria do clube. Eu tenho vontade de voltar, até por ser brasileiro. Por essa vontade que eu tenho de jogar futebol, com certeza eu voltaria sim. Vale lembrar que o departamento de futebol do Flamengo segue de olho no mercado, né, mapeando justamente um centroavante de peso para disputar uma posição ali com o Pedro nessa maratona da temporada. Tirar um jogador da principal liga do mundo não é tarefa simples, envolve muita grana, evidentemente, por mais que ele jogue no Fulham, né, que é um time que é de primeira divisão, um time londrino, capital da Inglaterra. Mas a vontade do atleta já ficou muito clara para todo mundo ouvir. Cara, se o Rodrigo Muniz viesse para o Flamengo, ele iria para essa Copa do Mundo aí. Eu te dou certeza disso, porque o Rodrigo Muniz joga pra cacete. Ele meteu um golaço, acho que foi contra o Liverpool. Foi contra o Liverpool. Ele joga muito. E acho até que esse pessoal da Europa aí, cara, não tá enxergando bem não, viu? Porque já era pra ele ter ido pra um time de maior relevância, de maior ressonância do que o Fulham. Que é um time de primeira divisão, é um time... Eu estive lá no campo do Fulham, né? Quando eu fui a Londres, fui lá no Fulham-Chelsea, o Fulham até ganhou, aquela coisa toda. Ou o Chelsea empatou no finalzinho, acho que o Chelsea empatou, tomou uma porrada do City aí, né? 3-0. Então, assim, é uma excelente pro Flamengo. E tem uma outra excelente também, que o Flamengo também está de olho, que é a situação do Botafogo. Já vai pro 4º mês de salário atrasado, tá? De direitos de imagem atrasado. O Textor cada vez mais se complica, porque não paga lá o Atlanta United pelo Almada, pela contratação do Almada, por exemplo, né? E é catastrófico, e o Flamengo está de olho, sobretudo no Danilo, e espero também que esteja de olho no Montoro, que é um baita jogador, é isso que eu falo. Ó, os caras conseguem encontrar um jogador barato, que dá um retorno técnico, e muitas das vezes o scout do Flamengo ele não consegue fazer esse tipo de trabalho. Ou melhor, faz esse tipo de trabalho e os manda-chuva não dá prosseguimento. Isso também igual o negócio do Mickey lá. Ah, Pedrão, mas é o cara, pô, maluco irlandês, Pedrão, de 2ª divisão da Inglaterra, meu amigo, dane-se. Pablo Mari veio da 2ª divisão da Espanha, tá aí, 2ª divisão da Espanha, todo mundo ficou debochando da cara do cara. Aí quando viu, o cara jogava pra cacete. Você tem que parar com esse... Às vezes também, tem torcedor que às vezes merece isso. Que o cara veio lá, dane-se. Se o cara é bom, pode vir da 3ª divisão, sei lá, meu irmão, da República Tcheca. Se o cara é bom, dane-se, joga aí, velho. E aí, em paralelo a isso, tem também o monitoramento do Flamengo pelo Richarlison, né? Pelo Richarlison, que joga pela equipe do Tottenham, que perdeu hoje, perdeu mais uma pro Sunderland, e cada vez mais, quanto mais o Tottenham se mexe, ele afunda nessa areia movediça, que é a zona do rebaixamento da Premier League, o que naturalmente abre portas para o Flamengo realizar a sua contratação. Ainda mais se não for para a Copa, como eu acho que não vai para a Copa, tá? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.